Fala galera, Diego Bonastri para mais um episódio do Fala Laís, um podcast que traz para você conteúdo sobre inovação, tecnologia e rotinas do mercado imobiliário. Se você acompanha a gente, não deixa de entrar no Spotify, YouTube, Apple Podcast, curte, ativa o sininho, deixa as atualizações ativadas para que você receba todo o conteúdo que a gente gera aqui, que com certeza vai agregar para a tua operação. E hoje eu tô recebendo um cara no qual eu sou fã, um cara que a operação dele tá com a gente há um certo tempo. Ele é do ABC Paulista aqui em São Paulo, Fábio Pereira, da Pantera Imóveis. Fábio, eu nem vou te apresentar. Você se apresenta, conta um pouquinho da história, a sua história e a história da Pantera pra gente. Tudo bem, Diego? Obrigado aí pelo convite. Muito feliz, na verdade, pelo convite. Espero contribuir aí um pouquinho com a audiência e falar um pouquinho do nosso mercado, né? É isso. Eu tô na Pantera desde os meus 18 anos, na verdade eu tinha 17 para 18 anos, já dirigi o carro ali mesmo sem a carta, colocando placa. Já fiz Começou no chão de fábrica. No chão mesmo. Já fiz um pouco de tudo lá e hoje eu tô à frente da área comercial da locação. Divido a gestão da locação com a Simone é minha mãe, a sócia fundadora. A Pantera é uma empresa familiar que esse ano aqui completou 40 anos. Né? Somos em 4 sócios, eu, a Simone, minha mãe, a minha tia Tatiana, que é sócia fundadora também, e o Rafael, meu primo, que toca a área de vendas. Boa. Quanto tempo tem a Pantera? 40 anos. E nesses 40 anos, a tua mãe, a Simone, está desde o início, fundadora? Sócias fundadoras. Ela começou como corretora? A história da Pantera, na verdade, é o seguinte, o meu bisavô queria ser corretor, não virou corretor. O meu avô também tinha esse desejo, não foi por esse lado, mas o meu avô era saudoso avô, né? Ele era comerciante, empreendedor nato e tinha alguns negócios e tudo mais. Ele tem um negócio da família que vem até hoje, agora com meu tio e com a minha tia, que é a loja de calçados ali da região que chama Sapatec. Ao lado dessa loja tinha uma imobiliária pequena na época. E o senhor da imobiliária já estava com uma certa idade, conversando com meu avô, queria ali vender a imobiliária, né? A minha tia na época tinha 22 e a minha mãe tinha 19 anos. E meu avô falou, olha, acho que é um bom negócio, vocês não querem pegar, eu não vou tocar, eu não consigo, mas às vezes é uma coisa legal para vocês, tá aqui do lado, a gente pode também, né? E ele sempre ajudou muito, óbvio. E nesse empurrão aí do meu avô, a minha mãe, minha tia, na época tinha um tio também, mas que logo saiu da operação, que assumiram a imobiliária. A imobiliária chamava Organizações Jope. E aí adquiriram em dezembro de 84 e aí em março de 85 que realmente se fundou a Pantera Imóveis. Cara, que show de bola. Eu dei uma palestra esses dias e o que me chamou a atenção é... Vocês passaram por esses dois momentos. Eu acho que o mercado imobiliário passou por uma revolução com a entrada da mulherada, porque era um mercado com mais homens. Eu brinco que era comum quando eu era moleque um cara se aposentar e aí a mulher não querer ver ele em casa e falar vai trabalhar, ele virava corretor aposentado e você não tinha como fazer esse cara performar. Com a entrada da mulherada trouxeram uma sensibilidade, trouxeram uma visão diferente de como tratar o cliente, processo e por aí vai. Então eu gosto muito dessa fase, mas vocês têm uma outra fase que vocês também passaram, que é a sucessão. Aquele corretor bem sucedido que era dono de imobiliária, tá passando a bola para a galera que vem com uma formação diferente, que participa de todas as etapas da imobiliária, e você é essa sucessão na Pantera. Como que você enxerga esse momento do mercado de sair de um corretor bem-sucedido para uma pessoa que vem com uma bagagem de formação diferente, comprometida com processo, com resultado, com performance? Isso trouxe algo novo para o nosso mercado imobiliário, que era estigmatizado como uma coisa meio arcaica e agora já não. Agora já vem com processo, já vem com tecnologia. Como que foi para você essa passagem de bastão e como você viu a entrada de CRM, agora inteligência artificial, já sob sua gestão? Vamos lá. As mães
vou chamá-las assim, as panteras originais, sempre foram muito inovadoras e muito abertas a esse tipo de assunto. Na verdade, o mercado, como um todo, era arcaico, né? Ele não se desenrolava, parecia travado. Realmente, vamos colocar aqui, recentemente, ele deu um boom para cima de uma forma muito, muito animadora para quem é dono de imobiliária, para quem está no mercado. E fora toda essa parte de processos, o profissional também mudou, né? O profissional também se adequou. Hoje a gente consegue atrair melhores profissionais, nós conseguimos atrair não só esse exemplo que você deu, uma pessoa que busca ali como um plano B, ou realmente quando no final da vida profissional ali. Isso mudou muito. A gente tem excelentes profissionais conosco hoje, jovens, né, ali com formações, algo que não se tinha antes. E a entrada da tecnologia, uma galera mais nova, isso molda demais o mercado para um resultado mais positivo, né? Quanto à sucessão, a sucessão ainda não aconteceu, vou deixar... Ela vem rolando. As mães estão lá ainda. Estão. Vou brincar aqui. A minha mãe falou que quando completasse 60 ela ia parar. Aí eu olhei pro lado, que a gente trabalha na mesma sala, eu falei, você não tem como você parar ainda, você precisa trabalhar, né? E ela tá hoje já com 61, não parou, e provavelmente não vai parar. Se parar, acho que ela fica doidinha. Mas vocês já vão assumindo? A gente já tem assumido muitas coisas, sim. Elas já estão, não vou dizer tirando o pé, porque elas vão todo dia, elas trabalham, e elas, se bobear, estão mais na operação do que nós mesmos, né? A Tatiana, minha tia, ela passou de fato mesmo o bastão da área de vendas para o Rafael, e hoje ela cuida muito mais da parte fiscal, tributária, financeira da empresa mesmo. Super importante no momento que a gente está passando agora. Demais, demais. Ela, claro que ela está em vendas, dá os pitacos, sem dúvida nenhuma, mas o Rafael tá seguindo ali à frente, e a locação, por ter muitos processos, né, Diego? A gente, acho que quanto mais braços aí, mais gestores, ajuda a operação robusta que a gente tem. Então nós dividimos essa operação, tocamos ela junto. Boa. Bom, a gente divide uma paixão, que é a paixão da locação. Você ainda tem cabelo, já perdi meus cabelos na locação. Tem cabelo branco, mas tem. Mas tá aí ainda. Não, eu já perdi tudo. Eu falo que se tivesse uma Laís na minha época, provavelmente meu topete ainda estava conservado aqui. Mas a locação ela tem muita demanda e tem uma complexidade grande de operação. E vocês escolheram a locação para ter a Laís na Pantera. E aí, me diz aí, inicialmente, quando nós nos conhecemos, eu te procurei para falar. O que te chamou a atenção no atendimento por inteligência artificial, na Laís em si? Primeiro que a Laís a gente conheceu através de um amigo em comum, um cliente seu que super indicou, né? Então já é uma validação. Pode falar. É o Fábio da Franciose, Fábio e Adri da Franciose, lá de Itapetininga. E então já vem com uma validação, né? Inclusive uma imobiliária modelo para a gente em vários setores. E então já vem com uma validação. Mas eu acho que assim, a Laís, ela veio no momento que a gente estava tentando estudar, tentando entender o que fazer com muito volume de leads que nós recebíamos, né? Então veio uma onda aí de secretaria de vendas, né? Voltada para venda, mas que você consegue copiar ou moldar para locação, os SDRs, os pré-atendimentos, enfim, cada praça tem um nome, né? E, poxa, e agora, né? O que a gente vai fazer? Eu não tinha isso. Já tivemos lá atrás, um pouco mais voltado para responder os portais, mas não era algo também que funcionou. Talvez o modelo não era o melhor. Mas nós não estávamos. E aí eu sobrecarregava o meu corretor de locação. Então, a gente pensa assim, né? Só não sei para onde ir, vamos ficar parado, vamos entender, vamos pensar melhor, vamos conhecer, vamos visitar a imobiliária, vamos conversar. E aí, num desses eventos do mercado imobiliário, trocando uma ideia ali com esse nosso amigo, começou a falar, a gente começou a entender, e aí começou a paquera aí da Pantera com a Laís, né? E, então, o maior problema era o atendimento, atender um alto volume rápido. Nós demorávamos demais. Hoje você não pode perder um minuto aí, a concorrência, a praça que a gente está tem uma concorrência muito grande, então a gente não pode perder um minuto. Então foi nessa linha que a gente começou a se aproximar, começamos a entender, começamos a visualizar o que era a ferramenta, né?
Quando você fala de 1 minuto, eu lembro quando a gente conversou e eu conversei, quem não sabe, quem é o especialista em Laís lá na Pantera é o Vinícius. Então menção honrosa ao Vini, porque é um craque. Não pôde estar aqui com a gente hoje, mas nós vamos marcar um outro encontro com ele, pode ter certeza, que é um cara que manja muito da operação da Pantera e cuida da Laís lá dentro. E aí, batendo um papo com o Vini, ele tinha me falado que vocês tinham em média 5 horas para um corretor dar o primeiro atendimento. E que dependendo do dia, final de semana normalmente, chegava a bater 24 horas. E isso zerou, pelo menos na locação, que é onde a Laís estava operando. Hoje eu vejo que o mercado, quando você não tem esse nível de pré-atendimento, você se sente meio que um cachorrinho correndo atrás do rabo, porque é muito cliente. E você dá a mesma atenção porque você ainda não sabe se aquele cliente vai evoluir na tratativa ou não. Então a tua energia é a mesma. E aí você acaba dando muita energia para quem às vezes está só pesquisando, não está no momento de locação e por aí vai. Como que você enxergou isso dentro da tua operação? Do nada, todo mundo começou a ser bem atendido, muito rápido, isso não chega a transbordar para a concorrência. Como que você enxergou isso lá dentro? 5 horas, mas assim, que o corretor mandava um oi, tudo bem, e ia pro próximo, né? Então não é de fato até um tempo de atendimento, porque ele só mandava o oi e ele começava um copia e cola ali para poder falar com os demais no WhatsApp, né? Isso é péssimo, porque o cliente do WhatsApp quer a resposta na hora, não pode pensar, né? É intrínseco no ser humano hoje o imediatismo, né? Fora os finais de semana, que chega na segunda-feira, você não pode fazer nada, né? Você tem que ficar lá realmente atendendo toda a demanda que está reprimida no final de semana. Então, a percepção que a gente teve foi de primeira. Na hora que a gente começou a usar, a gente já começou a sentir a eficiência dela nos primeiros dias. É claro que é uma ferramenta nova, então, além da gente, vamos ver se é mesmo, vamos entender, o time também, até ele comprar de fato a ideia, entender que é uma parceira mesmo de trabalho, né? Ali, vamos assim brincar. Isso demorou um pouquinho, mas a percepção do resultado foi de imediato, retorno rápido. E aí o nosso time acaba conseguindo ter tempo para fazer de fato o que é mais importante. Então você acha que a IA destrava o tempo do colaborador? Ela deu muito tempo para nós. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar de vocês, eu uso muito a palavra tempo, que é o que ela deu. É o mais precioso isso, né? Além, obviamente, tem a parte de dados que ela fornece para nós também, mas a parte de tempo, acho que é o primordial. É o primordial. Senão eu teria que ter, não sei quantas pessoas a mais para conseguir atender o volume que a gente tem. Eu tenho 17 anos de mercado e lá atrás, quando eu entrei, a gente recebia 7 clientes por dia. E aí 5 ligavam porque pegaram o número na placa, a palavra lead não existia ainda. Verdade. E os outros 2 paravam, desciam do ônibus, entravam dentro da imobiliária porque estava sempre bem posicionada. E aí a gente teve um incremento de muita coisa após essa etapa, início dos anos 2010 para frente. Então você pega CRM, super importante, aí vem o WhatsApp, aquele cliente que só ligava no horário comercial porque a imobiliária só abria até às 18, ele começava a me chamar às 10 da noite. Aí veio campanha do Instagram, volume de lead, então tudo isso mudou muito o que o corretor tem como função. E a minha grande utopia era que quando eu era mais jovem diziam que a tecnologia ia fazer a gente trabalhar menos. Eu não acredito mais no termo trabalhar menos, mas quando você me fala que destrava o tempo, eu acho que essa minha utopia está virando uma realidade. A gente não tinha tempo para fazer uma visita técnica. Então você chegava na porta do imóvel, você não sabia nem qual chave abria, que autoridade que você tem para comercializar aquilo. A gente não tinha tempo para fazer boas captações, a gente não conseguia fazer gestão de dados. E acho que tudo isso, a tecnologia da IA no atendimento está ajudando a gente. Então eu fecho muito contigo nessa questão de destravar o tempo. Passando de fase aqui, a gente conversou lá atrás e tinha uma forma de vocês dividirem os leads entre as unidades, são 5 unidades da Pantera, que era manual. E com a entrada da Laís, isso mudou. Como que vocês fizeram essa mudança? Porque não é uma mudança da Laís. A Laís recebe o lead e coloca numa piscina, mas coloca parametrizado. Isso facilitou para vocês direcionarem para essa galera, para essas 5 unidades? É um bom ponto que
tá nos bastidores, mas que fez uma diferença enorme pra gente no dia a dia também. E óbvio que o lead chega mais rápido também na mão do corretor, né? Na mão de quem vai atender. Nós temos 5 lojas na cidade, nós somos de Santo André aqui no ABC Paulista, temos 5 lojas. E para fazer essa distribuição do lead que chega, nós temos uma divisão por região. Nós entendemos que o corretor, seja de venda ou locação, ele tem que ser especialista na região que ele atua, né? Buscamos muitas vezes até a pessoa que mora na própria região, toma um cafezinho ali na padaria, conhece a feira, o mercado, enfim. Então, resumindo, é isso. Esses leads que chegavam a gente distribui por bairro. Mas assim, para tentar ser breve, o lead chega em nosso CRM, ele fica dividido ali realmente num piscinão, ali num funil, e tínhamos que cada recepcionista de loja resgatar os seus, e aí colocava na fila, distribuía. Hoje, da forma que nós estamos com a Laís e com o nosso CRM também, que nós estamos super contentes, vem de forma automática, não tem mais essa parada, né? Então ele chega também para o corretor mais rápido. Então a oportunidade dele atender mais rápido também. Às vezes uma dor de barriga, a recepcionista não vai, aí até o time lembrar como que entra ali para pegar. Enfim, é raro, mas acontece. É raro, mas né? acontece. Então ele já chega de forma automática, o que facilita demais, Boa, show de bola. Eu gosto muito de falar da vida do corretor. Eu defendo muito que o corretor é o grande cliente da imobiliária. A imobiliária é uma facilitadora, ela traz toda uma estrutura, um pacote de anúncios, CRM, uma Laís, e o corretor vai para o front para fechar negócio. Mas pré-atendimento por história já diz que você vai reduzir um pouco a quantidade de lead que chega para o corretor. Rolou um zum, uma torcida de nariz quando a Laís foi implantada e diminuiu o número de lead que chegava para esse corretor? Eu sei que chega lead mais aquecido, mas diminui. E às vezes aquele senso de o lead me pertence, eu quero mais lead, é muito intrínseco dentro dos corretores. Como é que foi recebida a Laís na Pantera? O melhor lead é sempre o próximo, né? Você já ouviu isso? Já, muito. Então, os profissionais da área têm esse pensamento. Só que como a gente estava nessa pesquisa, e lá na Pantera a gente gosta muito de incluir o time, seja da gestão ou o time dos corretores ali de locação, em algumas decisões, pelo menos a gente está batendo papo. Nós não, nenhuma melhoria, vamos assim dizer, que a gente coloca na empresa vem de cima para baixo e é isso. A gente expõe, a gente conversa, a gente explica. Então eu não posso ter um corretor meu de locação atendendo 350 leads por mês. Loucura, né? Não tem como, esse cara não respira, esse cara não almoça, não vai no banheiro, ou, na verdade... Acaba não atendendo, às vezes, para ir no banheiro. Ele não atende, né? E ele acaba vivendo num ciclo ali de apagar fogo, num ciclo de quem gritar mais alto ele vai. Só que assim, é uma questão que é um problema meio que mascarado, né? Os resultados acontecem, então nós às vezes na gestão, tá acontecendo, deixa assim, vamos ver. Quando a gente começou a estudar mais e começamos a conversar com esse corretor, a gente começou a demonstrar que de fato menos é mais, né? Então estava um pouquinho mais aceitável quando nós implementamos a ferramenta, quando a gente colocou a Laís. Mas não tenha dúvida, torceu o nariz, eu tive meia dúzia ali que falou, poxa, e agora, né? Como que nós vamos ficar com os atendimentos? Vai diminuir? Agora, uma ferramenta que tem dentro da Laís, e que não sei se acontece isso em todos com os CRMs, mas ela entra automático, isso já entra na minha base de atendimento, e já é gerado um histórico, ela já dá um resumo ali do que ela conversou com esse cliente, que mais ou menos ele quer, que ela pescou ali, o que ela já ofereceu, já entra no carrinho, o meu sistema é nessa linha, né, de uma esteira, e também tem o link da conversa com ela. Então eu queria chegar no link da conversa. Quando o meu corretor de locação começou a receber isso, a nossa orientação foi, leia a conversa. Para você conversar com o teu cliente, falar, olha, quem passou o teu contato foi a Laís, é o que eu vou dar sequência daqui para frente, né? Para dar essa fluidez, vamos assim dizer. Então, leia a conversa. Então, foi bacana que todo mundo ficou espantado, na verdade, né? De conseguir pegar essas percepções do cliente com a Laís. De pegar com a Laís e ficou espantado porque, cara, ela está atendendo bem, está me trazendo isso de uma outra forma.
Então, o retorno com o cliente, obviamente, já falei, foi mais rápido, mas também o ponto da gente entender que momento que esse cliente está, né? Lá na Pantera a gente tem uma divisão de quente, morno ou frio, que está mais atrelado na urgência dele de locar, né? Na rapidez que ele quer para alocar esse imóvel. Então, a partir do momento que você vem com algo um pouco mais mastigado e que você já percebe que ele está no momento de visita, a gente tem que ser mais rápido com esse cara. Muito. Quem nunca quis, qual corretor, qual vendedor que nunca quis uma mosquinha sobrevoando a mesa de jantar da família um dia anterior de procurar imóvel, quando eles estão decidindo que eles querem comprar ou locar? Eu brinco que a Laís é essa mosquinha e ela entrega exatamente nesse link que você falou. Então, um ponto legal, e depois você vai poder me contar se tem alguma história curiosa, algum atendimento engraçado que gerou alguma resenha da Laís com o teu cliente, mas é legal ver que o cliente não entende a Laís como uma vendedora. Então ele solta algumas dores, diretrizes, algumas necessidades dele para a Laís, e se o corretor ficar atento desse link, dessa conversa da Laís com o cliente, ele pega alguns gatilhos importantes para evoluir na tratativa. Outro dia eu peguei um cara que falou: eu morro de medo da burocracia do financiamento. Se eu sou o corretor e eu pego essa informação, eu consigo atacar a dor do cliente, falar: cara, eu sou especialista, fica tranquilo, eu vou te ajudar e tal. Então esse ponto que você trouxe é muito importante, porque essa mosquinha que a gente ficou ouvindo a conversa do cliente e conta para o corretor, é a Laís na última ponta. Então, obrigado por você ter compartilhado isso, porque é uma dor das imobiliárias. É ruim você quebrar a experiência, levar a Disney com o atendimento da Laís, e depois o parquinho do bairro, quando o teu corretor entra, não lê a conversa e faz a mesma pergunta que a Laís já fez 2 vezes, quebra a experiência. E saber que a Pantera recomenda para os corretores que eles leiam isso e vai trazer mais benefício na hora dele evoluir nessa tratativa é muito importante. E já que a gente falou de corretor, já que você falou que sim, no começo a galera torceu o nariz, a gente sabe que ele para de torcer o nariz quando o dinheiro entra no bolso. E a Pantera teve um aumento de conversão de 2% para 4%. Um pouco abaixo da média do mercado, que é de 3%, para um pouco acima da média do mercado. Como que vocês enxergaram isso? Demorou para você enxergar? A alocação é muito dinâmica, então eu imagino que tenha sido rápido. Mas me conta, como é que chegou esse aumento de conversão de um semestre para outro? Que vocês mediram, acho que por semestre, né? Esse dado é de 2024, né? Acho que era 2,13 e fomos para 4,5. 4,1. 4,1, boa. Quase dobrou. E agora esse ano aqui nós vamos chegar em 6% de conversão de entrada de topo para final do funil mesmo, de entrada para fechamento, né? Primeiro que ela aí segurou alguns clientes, né? Ela tem essa função, né? Se não me falha a memória aqui, ela segurou próximo de 3.700 no ano. No ano. Isso. Que eram clientes que o corretor ia ficar naquela tal do correndo atrás do rabo, atendendo, não estava no momento, e aí ela aí segurou. É isso, que é o que a gente fala do cliente frio ali, ele vai alocar em algum momento, mas não tá no ponto ainda, né? Então ela já segurou, então já tive uma diminuição de lead, né? Sim. Já tive também alguns leads que, como posso dizer, não iria virar negócio, né? Às vezes por uma questão ali de algumas exigências que nós temos. Então, por mais que isso até chegou no nosso cliente, no nosso corretor, a gente não contabilizou isso. Então, ela já faz um filtro nesse sentido, né? Às vezes as pessoas se confundem, não moram na região e pensam, por exemplo, que estamos próximos a um metrô, e Santo André não tem metrô ainda. Então já são leads que assim, já não chegam no nosso corretor, né? Já para com ela. Então teve uma diminuição, sem dúvida nenhuma. E um aumento na conversão na outra ponta. E um aumento na conversão. Então nessa brincadeira de menos é mais, quanto menos leads, vamos assim dizer, a gente recebe, se a gente conseguir manter e aumentar o nosso volume. E é o que aconteceu, a gente aumentou o volume, né? Do ano de 2024 para o ano de 2025, nós aumentamos em 20 locações mês. Na média, 20 locações por mês a mais. Todo um trabalho que envolve também algumas mudanças internas, mas com o fortalecimento da Laís. Nós começamos a usar a Laís em junho de 24.
Então a Laís está muito mais robusta agora com a gente, né? E nós com ela Sim. também, né? É o que eu falo, a Laís é só a ponta do iceberg, né? Ela é a primeira funcionária da imobiliária. Mas o que é feito dentro da jornada do cliente pelo restante dos colaboradores, dos processos da imobiliária, é muito importante. E no ponto que você fala, que a Laís reteve 3.600 atendimentos que não estavam prontos para falar com o corretor, não queriam evoluir naquele momento, nós também temos aquela ferramenta de remarketing. E eu vi um número relevante de o que a Laís conseguiu, através do remarketing, reaquecer no momento correto para entregar para o corretor. Se não me engano, 10%. É isso aí, Diego. Pô, 10% de 3.600 leads são 360 atendimentos que ela reativou de alguma forma, reciclou através do remarketing, entregou num ponto mais avançado para o corretor. Então, menos é mais, mas esse menos Sim. se torna ainda mais lá na frente, cara. Acho muito bacana isso. E trazendo para números atuais, a Pantera ela tem uma característica mais conservadora. Muito por conta do tempo que ela tem de mercado e por aí vai. E vocês não utilizavam uma funcionalidade nossa, que era o pré-agendamento de visita. A gente fala que é a sugestão de visita para o cliente. Por quê? E qual a decisão de começar a utilizar? Me conta. Boa. Até finalizando o último ponto ali, essa parte da Laís, ela chamar, né, ela cutucar esses clientes ali que estavam naquele momento frio, ela é super válida porque o profissional ali, o corretor, ele acaba às vezes gerando até esse cara não me respondeu mais, tentei 1, 2 vezes e tá bom, ele tá com uma fartura de atendimento, né? Então, vamos assim dizer, ele não dá muita bola. Então, você ter a Laís fazendo novamente essa reciclagem, fazendo esse follow-up, trazendo, não são todos esses clientes que não vão locar, né? Se a gente pensar assim, a gente está perdido. Então, também nos ajuda e a gente faz isso até hoje, né? Não tínhamos mesmo, nós não tínhamos dentro da ferramenta a opção da Laís fazer ali colocar assim um pré-agendamento, né? Porque teoricamente teria que passar por uma validação nossa. Na locação, gostaria muito de estar com todas as chaves, né, dos imóveis e já ir para cima, que eu tenho na minha vitrine, mas não tenho. Haja claviculário para isso. É verdade. Mas eu gostaria muito, porque ajuda demais na visita, né? Então, às vezes, você tem que fazer um agendamento com o proprietário, tem que entender e tudo mais. Então, nós não tínhamos. Eu acho que assim, nós não tínhamos porque, pelo volume mesmo que a gente tem de visita, hoje nós realizamos 230, 250 visitas por semana, a nossa medição lá é semanal. Então a gente ficou meio assim, a gente até testou no começo e decidimos vamos ficar mais robusto com ela, depois a gente traz. E aí é onde vem, enfim, as grandes surpresas, né? Nós colocamos essa parte da visita agora, em outubro de 25. E no mês de outubro, a gente começou realmente no início do mês, nós já tivemos mais de 450... O último número que eu olhei, 452 visitas. Eu ia falar 454. 452 solicitações de visitas que vieram ali da Laís. É outro ganho de tempo, né? Para nós da locação, a gente entende que é muito importante colocar esse cliente na rua para fazer a primeira visita. É ali que a gente vai, de fato, entender, porque hoje ele não dá tanta abertura assim para nós, do que ele quer, até a gente conseguir, vamos assim dizer, de fato entender o que ele quer, demora ali algumas conversas. Você falou de antigamente, né, que você tem 17 anos aí de imobiliária, eu também tenho, estou desde 2008, e o atendimento era presencial, então a pessoa vinha na loja, você conseguia fazer ali uma pequena entrevista, vamos assim dizer, e a gente já tinha muita informação desse cliente. Hoje o cara que está ali de noite, pesquisando, olhando, ele não quer falar muito, ele quer ir visitar o imóvel. Então, ajudou demais esse mês de outubro para nós, porque já veio muito mais mastigado, né? E conseguimos realizar essas visitas aí. É isso aí, cara, essa fase de visita, se eu pudesse ter todas as chaves, é de novo mais uma utopia. Eu lembro quando veio a pandemia, né? Cara, veio a pandemia, eu lembro que eu varri meu claviculário, peguei todas as chaves possíveis e fui filmar imóvel. Muito com as dicas de técnica que quem está por trás da câmera hoje
passou para mim lá atrás. Que a gente precisava filmar da maneira correta para tentar vender e locar para um cara que não ia poder visitar o imóvel. Era uma loucura isso. Mas ter um cliente que já tem ali 2, 3 possibilidades de data para fazer a visita, para você ajustar com a tua agenda, é super relevante. Então, assim, caminhando agora para o final, eu queria entender de você o seguinte: beleza, 40 anos de mercado, conservador, mas sempre de olho nas novas tecnologias, a gente chama de um visionário, que não é exatamente um entusiasta, então estuda, aplica no local correto. O que você enxerga daqui para frente desse mercado imobiliário que já passou pela evolução daquele cara que não era comprometido, aí já entrou a mulherada no mercado, depois processo, CRM, tecnologia. Como que você enxerga o futuro do mercado e da Pantera nesse né? Vamos pensar a curto prazo agora, na próxima década. Na Pantera, Diego, a nossa empresa é feita para perpetuar. Nós temos esse conceito muito firme entre nós 4, né? Hoje sou eu e o Rafa, amanhã pode vir mais um irmão, mais um primo, enfim. Nós entendemos que a empresa ela é feita para durar. A gente tem muito esse conceito. E a melhoria contínua está enraizada na gente, né? Eu brinquei realmente das mães, sempre foram um pouco à frente. Nós somos a primeira imobiliária da região a ter um site, a utilizar de fato um sistema, porque tem muitas imobiliárias, talvez até hoje, que utilizam mais como um banco de dados, assim, de imóvel, né? Um banco de imóvel. Então nós sempre utilizamos muito bem. Então a melhoria contínua faz parte, está enraizado. Você fez menção ao Vinícius, o Vini tá com a gente desde menor aprendiz, acho que vale a pena citar ele aqui. Que bacana, cara. Foi formado dentro da Pantera. 7 ele anos entrou com aquele que chamava antes de calça branca, né? É isso aí, verdade. Só os mais velhos, né? Entrou ali mexendo no arquivo e tudo mais. E é um curioso do mercado, né? E ele que está à frente aí de trazer novas tecnologias, entender, selecionar, filtrar e acompanhar ali essa implantação dentro do nosso dia a dia. Para a Pantera é cresça ou desapareça. Então a gente tem vários planos aí para o próximo ano. Cresça ou desapareça é bom, hein? Não tem mais. O tamanho que a gente está, a quantidade de pessoas que a gente tem aí, as nossas decisões não afeta só mais a nossa família, né? Nós temos 160 colaboradores. Então a gente tem, muita visão de expansão, entendemos que tem espaço no mercado, entendemos agora, principalmente aqui fazendo até um adendo, reforma tributária. Quem vai ficar desse mercado, né? São as imobiliárias, são os profissionais, de fato que sabem dar uma consultoria, de fato sabem estender a mão para o locador nesse primeiro momento. Porque ele pode ser muito afetado com essa reforma, inclusive. Ele vai ser, né? Estamos esperando aí as porcentagens, mas vai acabar sendo. Parte dele, não toda, uma parte pequena dele vai ser afetada, mas nós vamos passar por um outro momento, uma outra onda que as imobiliárias têm que se profissionalizar, têm que buscar realmente ferramentas como a Laís, ferramentas com que CRMs, sem dúvida nenhuma, o RP também, né? Estava num evento ontem que eu perguntei para uma pessoa que veio conhecer a Laís e isso me causa espanto. Qual é o teu CRM? E o cara vira para mim e fala, o Excel. E ele não consegue evoluir, ele está travado. O potencial, eu não estou falando mais de Laís, mas o potencial do CRM para as imobiliárias que elas não utilizam como um todo, é importante você falar, porque é lá que a gente alimenta tudo, inclusive essa parte tributária que vai vir muito em breve. É isso, se você não tiver um sistema, como que você vai... Você ia falar do RP, inclusive. O RP, cara, tem que ter um RP, né? A imobiliárias de grandes carteiras, até de carteiras menores, tem que ter um RP. Tem que ter isso dentro de um sistema. O Excel, acho que toda empresa é refém um pouco do Excel, de algumas planilhas e tudo mais, mas tem que estar dentro do sistema. Então, assim, a Pantera está pronta para isso, a gente está preparado para atender os nossos locadores, que acredito que serão os afetados no início, futuramente os locatários talvez, valores de aluguéis e tudo mais, mas a gente está preparado, a gente tem um time gigantesco na locação, somos em 8 gestores dentro do time da administração, a gente tem muitas pessoas lá preparadas para atender, o meu time
Só dos gestores, acho que o mais novo tem 8 anos de casa, todo mundo muito Bacana, tempo de casa, tempo de mercado. Então eu entendo que nós vamos passar por uma outra onda aí que as empresas, as imobiliárias precisam entender esse movimento para prestar esse serviço de consultoria, porque é muito especulativo, né? Falo que o nosso mercado é assim, sai uma notícia em algum jornal, o que vai ser, o que vai mudar, as pessoas não entendem, se assustam e aí vem aquele zoom. Segura. Então a gente precisa que o mercado se una de alguma forma para a gente esclarecer o que vai acontecer, o que está prestes a acontecer. Sim. 2 pontos que me chamam a atenção. Os profissionais estarem preparados para responder as dúvidas e orientar o cliente sobre as mudanças que estão por vir ou que já até chegaram. E é legal você ter uma pessoa dentro da tua operação, a gente fala que é o especialista na Laís, que pode entender essa necessidade e solicitar um treinamento da Laís para que a Laís, como colaboradora que não é feita de carne e osso, possa orientar teu cliente também nesse sentido. E quem é a pessoa responsável por isso dentro da imobiliária? A gente chama de especialista na Laís. O Vini é o teu especialista na Laís. E aí eu quero deixar até um recado para quem está assistindo. Se você tem uma Laís, saiba que a Laís ela é uma colaboradora e ela não é feita de carne e osso. Essa é a grande diferença dela. E essa colaboradora precisa de um gestor, precisa de alguém que conheça ela, que saiba como orientar, saiba como treinar. Então, se você usa a Laís na tua imobiliária, nós temos um programa de especialista da Laís, onde a gente vai, de alguma forma, acolher essa pessoa, esse Vinícius da Pantera de uma outra imobiliária, vai acolher essa pessoa, entregar conteúdo, levar para evento, mostrar as novidades da Laís para que ele possa também explorar como a Pantera começou a explorar a visita agora e teve 452 visitas no primeiro mês, não efetivamente feitas, mas pré-agendadas. Então, fica de olho, se você é um gestor e usa a Laís na tua imobiliária, entre em contato com o nosso time e peça para ser um especialista na Laís para receber todo esse conteúdo. Partimos para o final agora do nosso bate-papo. Eu falo que é podcast, mas é mó papo, porque eu converso com quem gosta da mesma coisa que eu gosto, ainda mais quando é locação, Fábio. É isso aí. Você tem alguma história curiosa? A gente já sabe que a Laís ganhou presente imobiliária, na outra ela orientou um cliente que estava necessitado de umas outras coisas que são correlacionadas ao imóvel, mas ela conseguiu orientar. Você tem alguma história curiosa, algum presente que a Laís ganhou na tua imobiliária, alguma coisa que acha que vale a pena compartilhar? Olha, a Laís teve um atendimento bem no início que a gente, acho que assim, um ponto é o atendimento à noite, de madrugada. Às vezes a gente pegava a conversa 2, 3, 4 da manhã. E teve uma que a gente deu muita risada, que foi um atendimento de madrugada. Ela estava conversando com uma cliente, com uma mulher. E, bom, batendo papo ali, falando de imóvel, ok? Aí a cliente falou, olha, obrigado, eu tô cansada aqui, tô cansada, eu vou dormir. Aí a Laís falou assim, bons sonhos. E aí a gente ficou naquela brincadeira, puta, imagina, sei lá, o marido ver uma conversa dessa, pô, como assim, bons sonhos e tudo mais. Mas ela é muito, ela percebe isso, né? Sim. E aí até uma outra que teve, que a Laís, acho que ela tá tão humanizada e tendo essa percepção, que ela já teve reclamação lá na imobiliária, viu? A reclamação, a cliente pediu alguns imóveis ali, a Laís mandou imóveis de valores um pouquinho mais alto, a cliente, enfim, não gostou disso, e aí no fim a Laís pediu ali uma avaliação, né, do atendimento dela, e aí a cliente entrou em contato com a gente falando que a Laís estava sendo sarcástica com ela. Enfim, a reclamação não tinha muito fundamento, os valores não eram tão discrepantes. Não era, qualquer um teria ali esse mesmo zelo. Eu falei, caramba, ela tá tão humanizada que até a reclamação... A cliente não fazia ideia que era ideia. Possível aquilo ser um robô falando, achava que era um... Cara, isso é valioso demais. E você fala dessa do Bons Sonhos, eu tenho uma história, já compartilhei em outros podcasts, inclusive essa história, mas que faz sentido. Uma cliente uma vez foi atendida de madrugada, uma enfermeira pela Laís, e quando deu 7 horas da manhã, esse atendimento estava ainda, ela pegou e falou assim, Laís, não vou te responder agora, porque eu vou levar meu filho na escola e vou dirigir. Pede pro corretor me chamar que eu quero visitar o imóvel de manhã. À tarde eu descanso para pegar meu plantão à noite.
o Diego falaria para essa cliente, fica tranquila, estou à disposição, o corretor vai te chamar. E eu acho que eu fiz um bom atendimento. Aí me vem uma Laís da vida e faz assim, olha, tranquilo, o corretor vai te chamar, dirija com cuidado e boa aula pro seu filho. É o suficiente pra gente, às vezes, ganhar um elogio. E um outro ponto, quando a gente fala de elogio, a Laís agora, ela consegue mapear boas conversas. E quando ela mapeia boas conversas, isso no nosso próximo papo você vai me contar. Quando ela mapeia boas conversas, ela entrega o link de avaliação da tua imobiliária no Google. E a gente começou de um mês para cá a receber um monte de avaliação positiva, mencionando a Laís, inclusive, de clientes que foram bem atendidos e fizeram avaliação. Então, busca também, dentro da tua imobiliária, se você usa a Laís, uma melhoria na avaliação para que um cliente que está procurando no Google te ache de acordo com o número de avaliações que você teve. Então, é mais uma funcionalidade na Laís. A Laís, sim, já ganhou muito presente nas imobiliárias e não podia ser diferente quando o dono da imobiliária vem aqui para gravar comigo. Então, alguém pode me passar por trás das câmeras aí um presentão pro Fábio. Valeu, Anderson. Fabião, obrigado pela presença. Valeu. Isso é para você continuar com muita energia. Boa, que e legal. Conectado o tempo inteiro com os teus clientes. É isso aí. Obrigado pela presença mais uma vez. A gente ensaiou esse podcast. Só não fizemos em uma outra data porque o Fábio tá perto do aniversário de casamento. Ele precisa se dedicar muito a essa esposa aí. Uma menção honrosa. Vou liberar ele para curtir esse aniversário de casamento. Obrigado pela moral mais uma vez. Tamo junto. Valeu. Vini, na próxima você vem aqui com a gente. E você que tá conectado, não percam os próximos episódios. Segue a gente, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Ativa o sininho. A Terinha aqui com a gente. Tem um monte de anterinha aqui no nosso escritório. Sempre que eles lançam um upgrade da Terinha, eles mandam uma pra gente. Então, é isso. Se você segue a gente, inscreve, ativa o sininho, fica de olho porque é conteúdo relevante pro mercado imobiliário, de imobiliarista para imobiliarista. Tamo junto e até o próximo episódio do Fala Laís. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Obrigado demais. Tamo junto. Valeu.